Bom dia a todos, a graça e a paz, amém? Quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou o pastor Alexandre. Sou pastor aqui em Araraquara, literalmente em Araraquara, de Secap a Selmidei a Igaçaba. Então, por isso que eu estou aqui e alguém está me vendo e fala, o pastor está mais magro. Não estou, é que faz tempo que vocês não me veem. Isso é bom. Não, mas graças a Deus, hoje o pastor Ezequiel está em Américo e pediu para eu dirigir a sala aqui com vocês. Queridos, essas marcas lembram alguma coisa vocês ou não? Já ouviram falar em algumas delas? Um monte. Muitas delas foram tão importantes ou são tão importantes que chegaram a dar nome ao produto. Hoje você vai no supermercado e compra um Bombril. Não importa a marca, você está comprando um Bombril. Então, ou seja, eram marcas que tão importantes que foram, que são, que acabaram dando nome ao produto. Mas um tempo atrás eu vi uma reportagem com esse tema, a evolução da tecnologia e do marketing, aonde demonstrava como as coisas aconteceram, como se passou o tempo e como as coisas foram mudando com esse passar do tempo. Então a questão da tecnologia e o marketing acabou então que transformou aquilo que era a marca importante em o produto agora é o mais importante. Então antes comprávamos confiando apenas nas marcas famosas. Hoje escolhemos o produto em si. Então antigamente você ia, apenas a marca lhe chamava a atenção. Você tinha aquele símbolo, aquele logo, você comprava sem medo, ia lá e garantia o seu. Hoje não. Hoje você pode ter a marca estampada na sua frente, você pode ver todos esses símbolos colocados, mas você vai avaliar o produto. Então nós hoje conversamos sobre compras, por exemplo, sempre seguindo esse exemplo. Compra da marca tal, que não é mais a famosa, mas porque alguém experimentou aquele produto e viu que é muito melhor do que a marca. Então antigamente nós apenas éramos direcionados pelo logo, pela marca, porque vinha um contexto por trás disso. Mas isso mudou. Agora o que importa é o produto. Tem um pastor americano, Dan Kimball, ele fez uma pesquisa em uma universidade, e ele escreveu aquele livro. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Eu sei que tem o último exemplar aqui na livraria aqui com a Elda. Ele fez uma pesquisa em uma universidade, entre os alunos dessa universidade, com apenas uma pergunta. A pergunta simples: o que você tem a dizer sobre o cristão? Então ele parava na universidade, perguntava aos alunos o que eles tinham a dizer a respeito do cristão. Entre várias respostas que ele teve, uma lhe chamou a atenção. Uma jovem respondeu: se eu conhecesse até poderia lhe dar uma opinião, mas não conheço ninguém que seja realmente um cristão. Uma universidade fez uma pesquisa sobre o que eles pensavam sobre um cristão. Uma pessoa responde: se eu conhecesse quem sabe eu lhe daria a resposta acerca do que é ser um cristão. Isso mostra que alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Talvez você pense, os Estados Unidos está complicado então. Se a mesma pesquisa for feita no nosso país, em uma das universidades do nosso país, nós teremos respostas semelhantes à que ele teve, e muitas vezes nós teremos uma resposta como essa. Não tenho como definir um cristão, porque não conheço alguém que seja realmente um cristão. E por que isso está errado? Por duas afirmações. Jesus afirma o seguinte: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E Paulo afirma o seguinte, no final do texto: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. São duas afirmações dadas por Jesus e uma pelo apóstolo Paulo, que destacam uma realidade. Aonde tem um cristão, ele faz a diferença. Aonde tem um cristão, ele se torna destaque entre os demais. Ele é aquele que dá um sabor diferente, ele é aquele que ilumina, ele é aquele que resplandece em meio a uma geração em trevas.
Então alguma coisa está errada quando uma pessoa olha ao seu redor e não consegue identificar quem é um cristão. Porque ninguém aparenta ser, ninguém procura viver como realmente seria vivido um cristão. Queridos, alguma coisa está errada. Lembra aquela frase? Antes nós comprávamos confiando apenas nas marcas famosas, hoje escolhemos o produto em si. O mundo mudou. As coisas mudaram. Então o que mudou também? O cristão. Não é o que dizemos ser, mas o que procuramos viver. Então as pessoas não estão mais atrás de uma marca chamada cristão. As pessoas não estão procurando alguém que se autodenomina cristão. Ou seja, eu sou cristão, eu sou uma pessoa cristã, e isso define os meus valores, define a minha ética, a minha maneira de viver. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que eu penso. O que elas estão preocupadas é com aquilo que eu vivo. Aquilo que eu demonstro através dos meus dias, dos meus relacionamentos, ou seja, a forma que eu cuido de cada área da minha vida, é de tal forma que eu possa demonstrar a elas quem é esse Jesus. As pessoas não querem mais ir ao supermercado e comprar uma marca porque é famosa. Elas vão atrás da qualidade do produto. As pessoas hoje não querem mais ouvir sobre religiosidade, sobre igreja. Por quê? Porque elas querem saber como vive um cristão. Como é ser uma pessoa cristã. E é por isso que tantos condenam a igreja. É por isso que eles olham para Jesus, admiram Jesus, e dentro dessa pesquisa feita por esse pastor, eles elogiavam Jesus. As pessoas exaltavam Jesus. Eles diziam que era um grande mestre, um grande sábio, alguém que pregou o amor. Mas quando perguntavam sobre o cristão, eles não sabiam dizer quem eram os cristãos. E queridos, a vida exponencial, o cristianismo sendo levado a sério. Essa é uma série que nós estamos trabalhando lá no Igaçaba, que a gente começou domingo passado. Vida exponencial, cristianismo sendo levado a sério. E o primeiro encontro que nós tivemos foi exatamente aquele, investindo em nossa salvação. Esse versículo de João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a ênfase desse texto? Qual que é a ênfase desse texto? Tenho vida em abundância. Essa é a ênfase do texto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com toda a sinceridade do coração de vocês agora, qual parte do versículo vocês jamais citaram na vida de vocês? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse é o texto que nós gostamos demais de falar, diante de uma evangelização, diante de uma crise que nós estamos enfrentando, diante de uma situação adversa, nós temos o costume de dizer, é o ladrão, é o bandido aí, ó, é o coisa ruim, é o lá de baixo, né? O pessoal não gosta de falar do nome dele, aí inventam vários nomes para dizer, ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas poucos de nós costumamos dizer, ou temos dito mais, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa realidade que Jesus traz, vida e tenham vida em abundância, queridos, nós temos vida. Todos que estão no mundo hoje também têm vida. Todos têm vida. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm vida em abundância. A nossa vida vai além daquilo que os outros estão vivendo. A nossa vida se destaca, porque aquilo que Cristo trouxe e fez na nossa vida, nos traz um valor, nos traz alguns valores, que mostram que nós somos destaques, ou devemos ser destaques em meio ao mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo disse há 2000 anos atrás, vocês devem resplandecer em meio a um mundo em trevas. É o nosso contexto hoje. O nosso mundo está em trevas. A referência deve ser aqueles que têm vida em abundância. E aí nós chegamos mais uma vez à conclusão
que alguma coisa está fora do lugar. O que é exponencial? Eu sei que alguns ficaram curiosos, outros ficaram assustados, porque exponencial nada mais é do que aquela continha que você fazia na escola, que dava 2 páginas, que ia ali colocando valores em cima e aumentando, e ali então chegava a um número final. Mas quando a gente pensa na vida exponencial, e essa palavra eu ouvi muito na minha vida por causa do pastor Jeremias Pereira, que sempre utiliza essa palavra exponencial. Vocês precisam ser pastores exponenciais, precisam crentes exponenciais. Aí eu achei bonito e falei assim, eu vou usar o exponencial. O que é exponencial? Representativa dentro de uma classe, expoente serve como referência. Isso é ser expoente. E será que nós podemos utilizar essa palavra em relação à vida cristã? Será que nós podemos dizer que nós temos uma vida, ou precisamos ter uma vida exponencial? Será que Jesus e Paulo concordam com a gente? Sois sal da terra, luz do mundo, resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos ter uma vida em abundância ou uma vida exponencial, onde nós servimos como representativo, como expoente e serve como referência. Infelizmente isso mudou, por quê? Porque o cristão deixou de ser cristão em todos os lugares da sua vida. E aí então quando nós pensamos numa política, na eleição que teve agora, a grande questão não era os valores da família, os valores pregados pelo Evangelho, os valores que Deus passou à família. Mas a grande discussão era as referências colocadas como aqueles que não vivem a palavra de Deus. Então eles agora se tornaram referência. Hoje nós não podemos citar, não podemos tocar, não podemos falar nada, não podemos nem questionar, porque se tornaram absolutos. E hoje não se questiona a posição deles. Queridos, esse é um grande problema do mundo hoje. É por isso que as famílias hoje estão sofrendo. Uma pesquisa feita mostra que o Brasil é um dos 3 países do mundo que estão no topo da tabela, aonde menos se valoriza políticas familiares. Eu não estou dizendo a questão de dar ajuda às famílias, mas a questão de trabalhar os valores da família. Um dos 3, se eu não me engano, é Suécia e Noruega, que estão aí nessa mesma linha, aonde não valorizam o contexto familiar. E nada mais é do que aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm vida em abundância, deixando de ser referência no mundo. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele afirma: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O contexto dessa carta, o apóstolo Paulo está preso, com o desejo de ser liberto dali e voltar a visitar a igreja em Filipos. Mas com a impossibilidade de ir até lá, ele envia o jovem Timóteo para pastorear por um tempo aquela igreja. E aí então ele envia, olha, eu não posso ir até aí, mas eu envio o meu servo Timóteo, que ama vocês tanto quanto eu amo. E aí então o apóstolo Paulo, no contexto da carta, ele diz isso: enquanto eu estou com vocês, vocês estão crescendo na fé. Mas façam isso não somente enquanto eu estiver com vocês, mas muito mais agora na minha ausência. Ele diz: na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui sobre buscarmos a salvação. Ele não está dizendo que você e eu temos que, através do nosso esforço, alcançarmos a salvação. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que subentende que são pessoas salvas em Cristo Jesus, pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo, passaram pela experiência da transformação, mas que isso não é o suficiente. Precisa, ao longo da sua vida, desenvolver aquilo que Deus já colocou dentro de você.
Deus já fez de você uma pessoa salva. Uma pessoa que tem agora, recebeu da parte dele vida em abundância. Alguém que ele já colocou aqui neste mundo para que possa ser referência. Mas para isso nós temos que nos desenvolver. Ou seja, alimentar aquilo que Deus já colocou em nós. Exemplo, você ganha um pequeno bichinho de estimação, acha lindo, maravilhoso, você tira várias fotos, selfie, né, tá na moda, e coloca lá nas redes sociais e fala que você ama o seu bichinho. Aí 2 semanas depois alguém encontra com você e fala, e o seu bichinho, como que está? Ah, ele morreu. Ele morreu, aquele dia eu vi você tão amorosa. Ah, eu não sei, eu acabei não dando comida para ele e ele morreu. Ou seja, pode ser bonitinho, lindinho, mas precisa ser alimentado. Obviamente a salvação nós não perdemos porque não depende de nós, mas de Cristo Jesus. E se Ele deu isso para nós, conquistou a nossa vida, nós não iremos perder a salvação. Mas como dizia um pastor, meu primeiro pastor, que muitos vão subir para o céu, mas chamuscados pelo fogo do inferno. E eu falava isso, eu imaginava a cena. A pessoa subindo para o céu queimando o pé, né? Ou seja, não que isso vai acontecer, mas ele queria demonstrar o quê? Na vida que nós temos aqui, muitas coisas ruins nos acontecem porque nós não desenvolvemos a nossa salvação. A salvação não interfere no meu casamento, a salvação não interfere na minha vida familiar, não interfere na minha vida profissional, ou seja, tudo aquilo que a salvação me trouxe apenas se limita à minha relação com Deus, mas não à minha relação com as pessoas, não à minha relação com a igreja e não à minha relação com a minha família ou os meus negócios. É como se eu pensasse apenas no céu. Alguém me enviou uma música que falava exatamente disso, dessa grande festa que nós teremos no céu, e nós esperamos ansiosamente por essa vida lá no céu. Queridos, o que ele me preocupou só nessa música? Que a pessoa só parece deitada num sofá, esperando a morte chegar, e assim o grande dia glorioso que Deus vai se manifestar com poder na sua vida. É como se a salvação fosse apenas uma garantia da vida eterna, mas não uma garantia de vida em abundância aqui na terra. É como se a única promessa que nós temos em Cristo Jesus é o céu. Mas aqui nesse mundo nós viveremos da pior maneira possível. Queridos, vida eterna começa não quando eu morro, mas quando eu conheço Jesus na minha vida. É o primeiro passo para a minha eternidade, quando eu tenho um encontro pessoal com Jesus. E isso começa a mudar os meus valores, começa a mudar os meus princípios e começa a mudar como eu enfrento a vida e como me torno referência em meio ao mundo. E aí então o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí, ele vai dizer, essa frase resume o contexto dele, é preciso entender que não somos alguém a partir de realizações, mas pelo conhecer de Cristo. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma o seguinte, se alguém pudesse gloriar na carne, ninguém mais do que eu. E ele dá todas as características de um judeu perfeito. Aquilo que todo pai olhava para o seu filho e dizia, quando crescer, filho, você vai ser desse jeito. O apóstolo Paulo alcançou tudo isso. Mas ele olha para si e diz, tudo isso não tem importância nenhuma para mim. Mas o que eu faço é apenas olhar para Cristo Jesus e querer cada vez mais conhecer dele. Cada vez mais experimentar da realidade dele na minha vida. Então pensar na questão do conhecimento, do desenvolver a nossa salvação, uma pergunta bem simples. O que mudou no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, desde o dia que você conheceu a Cristo Jesus? O que mudou na sua história, desde o dia que você conheceu a Cristo Jesus? Porque eu conheço inúmeras pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas enfrentam diversas crises no casamento,
vivem endividados. Não estou dizendo aqui, queridos, que Deus vai dar dinheiro para você. Não é isso. Mas a questão de saber administrar para que Deus seja honrado também nas minhas finanças. Ou seja, todas as áreas da minha vida sendo afetadas por essa relação com Cristo Jesus. É que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não vivo baseado apenas no que eu faço, mas no conhecer a Cristo. Quanto mais eu conheço dele, mais eu aprendo e mais isso transforma a minha forma de viver. Investir na nossa salvação nada mais é do que o propósito da nossa existência. Quem não conseguir enxergar ali, abre em 1 Pedro 1, 17 ao 21. Deus não levou você para o céu quando você disse crer no Senhor Jesus, porque tinha um propósito para você. E esse propósito é investir na nossa salvação. É crescer na intimidade com Deus, é crescer na prática daquilo que Deus diz a cada um de nós. O texto diz assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Queridos, na parte do versículo 19, 20 e 21, ele fala exatamente aquilo que Cristo fez por nós e que nos garante a salvação. Então é aquilo que nós temos por costume olhar e focar na nossa relação com Deus, que é o perdão dos nossos pecados, que é a nossa reconciliação com Deus e é a certeza desta vida eterna. Mas a primeira parte do texto que nós lemos, de certa forma, fica um pouco deixado de lado. Ele diz assim, se invocais como Pai, aquele que... Aí o texto continua. Ou seja, se nós declaramos, se chamamos Deus de Pai, levando em consideração o que João 1,12 fala, que somente é filho aquele que crê em Jesus, esse recebe o poder de ser feito filho de Deus. Se nós estamos invocando a Deus como Pai, significa que alguma realidade tem que ter mudado na nossa vida. E aí ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, o que está dizendo é que o propósito da nossa existência nada mais é do que viver neste mundo com tremor e temor, no tempo da nossa peregrinação. Então, se nós chamamos Deus de Pai, se nós o invocamos como Pai, porque Ele realizou tudo em Cristo Jesus por nós, lembre-se que nós temos que nos portar como filhos deste Pai. E quando nós pensamos num filho, qualquer área da sociedade, seja empresarial, seja política, seja na área de esporte, se o pai foi alguém muito bom naquilo que fez, se o filho segue os seus caminhos, naturalmente ele vai ser cobrado por ser filho de quem é. E geralmente quando a gente vê entrevistas com essas pessoas ser filho de quem você é, pesa para você? Aí ele diz, claro que pesa. Não, mas eu vou construir a minha história. Eu quero fazer a minha carreira. Queridos, a dizer que nós somos filhos de Deus, pesa sobre os nossos ombros. Por quê? Porque nós temos que viver com temor e temor durante o tempo da nossa peregrinação. E você já deve ter ouvido várias vezes as pessoas dizendo assim, não, crente não pode fazer isso. A crente, não, ele é crente e fez isso. Como é crente fica aí essa gritaria na casa dele o tempo todo?
Porque eles estão olhando para nós como uma vida exponencial. Como alguém que se diz viver de forma diferente. E aí você pode olhar para ele, você também faz isso, e agora fica falando de mim só porque eu sou crente. Mas ele não invoca Deus como Pai. Ele não chama Deus de Pai, ele não tem responsabilidade nenhuma de viver com temor e tremor neste mundo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses têm uma grande responsabilidade de viver nesse mundo com temor e tremor. Até aqui, alguém quer, como eu sempre digo num amigo da sala, enriquecer a nossa aula hoje? Discordar? Discordar espera acabar o sinal, você bem, uma brincadeira, você tem todo o direito de fazer isso. Alguém quer comentar alguma coisa antes de nós darmos prosseguimento? Marquinhos? Para enriquecer, para ficar bonito. Esse pastor que eu tive lá em Itapeva, meu primeiro pastor, ele sempre contava uma ilustração de uma casa, de uma família da igreja, que tinha escrito assim, bem na fachada, assim, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E o pastor direto, ele ia resolver os seus problemas familiares, daquela família, discussão, briga, agressão. Direto o pastor ia naquela casa resolver aqueles probleminhas que aconteciam. Aí um dia o pastor perdeu a paciência. O pastor também perde a paciência de vez em quando. Ele foi até lá, alta madrugada, o casal brigando, ele olha aquela frase, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Aí ele senta com o casal e fala assim, a partir de hoje vocês vão fazer um favor para mim. Embaixo daquela frase coloca, alugada ao diabo. Faz só isso. Já que é propriedade exclusiva, mas está alugada. Quem está usando não é Deus que está usando essa propriedade que é dele. Infelizmente, queridos, é assim que as pessoas acabam olhando para nós e acabam julgando a nossa vida. Infelizmente, hoje, pastor, gente, antigamente era falar, é pastor, pode vender. Não vende mais para pastor. Financiamento, mas nem que você tem o barulho de fiador, você consegue. O barulho não vai. Esses dias eu fui abrindo uma loja aqui, crediário, roupas femininas, graças a Deus não deu certo. É mão de Deus também. Fui abrir assim, a pessoa preencheu tudo isso aqui. Daí eu tenho questão, falar, pastor presbiteriano. Para ver se pelo menos o sistema dá uma quietada. A pessoa me chamou no canto e falou assim, Alexandre, você não tem como abrir uma conta no banco, porque não tem conta corrente, é só poupança. Falou assim, não tem como abrir uma conta corrente, aí fica lá, você vem e compra com cartão de crédito, ou vai no débito automático. Não está passando ali. Fiquei, mas eu tenho conta 3 lojas do lado aqui. Mas então, é que o sistema que responde para a gente, né? Aí alegam que nós não temos comprovante de renda, tantas coisas, mas infelizmente é a visão que tem, que o mundo tem da igreja.
Então, a igreja hoje, por questões como essa, acabam aí distorcendo a verdade e nós pagamos por isso. Mas nós temos que procurar viver de tal forma que, nesse tempo da nossa peregrinação, e só para entender o contexto da carta de Pedro, houve a perseguição da igreja, depois lá do apedrejamento de Estevão, a igreja se espalhou por todos os lugares, e quando você começa a ler na carta, fala aos cristãos que estão da diáspora que estão, e fala lá, Filícia, 5 lugares, estão espalhados. Então é natural aqueles que vão para longe de casa, acabam negociando alguns dos seus valores. Então Pedro se refere a eles como peregrinos. E a palavra peregrino, no contexto da carta, eram pessoas consideradas inferiores por questão de onde vinha e por questão até mesmo da fé que eles tinham. Então eram pessoas desvalorizadas no contexto que eles estavam. Mas Pedro, ao longo da carta, vai dizer, vocês são preciosidade para Deus. Então, nesse tempo que vocês estão sendo desconsiderados no mundo, mostre para eles a maneira correta de se viver. Fale para eles como deve viver a família, e no contexto da carta ele vai dizer que nós temos que nos comportar, o papel do marido, o papel da esposa, a questão dos filhos, a questão de como eu vou trabalhar em meio à sociedade, todas as áreas da minha vida sendo afetadas por esse encontro com Cristo Jesus. E aí então eu servi como uma vida exponencial, referência às demais pessoas. O apóstolo Paulo aos Filipenses, quem quiser abrir, Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16, nós já lemos um trecho desse texto, mas vamos ler mais uma parte. Ele diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo vai dar pelo menos 4 passos da nossa vida, ou 4 fases, etapas da nossa vida, ou 4 áreas, da forma que você quiser chamar, de como nós investimos na nossa salvação. Primeira área que ele vai dizer, relacionamentos saudáveis. Fazei tudo sem murmurações e contendas. No contexto da carta aos Filipenses, tem Síntique e Evódia, 2 irmãs, que pelo contexto da carta ocupavam uma liderança naquela igreja local, e através dessa liderança eles tinham influência sobre aquela igreja. Mas elas estavam em desacordo com alguma realidade na igreja. E elas estavam em desacordo, significava que a igreja estava dividida por consequência disso. Algumas concordavam com Síntique, outras concordavam com Evódia, e aí quem chegava naquela igreja a primeira vez, já havia claramente uma divisão dentro daquela igreja. Porque aquelas pessoas estavam debatendo entre si e não havia unidade naquela igreja. E o apóstolo Paulo diz, façam tudo, sem murmuração e nem contenda. Isso mostra que os nossos relacionamentos devem ser, obrigatoriamente, diferentes dos relacionamentos daqueles que não estão em Cristo Jesus. E aí nós ouvimos coisas como, naquela igreja, fulano de tal é daquela igreja, eu não vou de jeito nenhum. Porque eu sei, ele é encrenqueiro no trabalho, ele apronta um monte. Queridos, no contexto igreja, a pessoa vai entrar, ela precisa sentir o amor, precisa sentir o aconchego dessa igreja, precisa olhar para nós e ver em nós Cristo Jesus. É aquilo que eu sempre falo, uma das frases que infelizmente são ditas na igreja e que eu tenho muito medo dessa frase, que diz assim, olha, vamos na igreja comigo, mas não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. Não, se você olhar para as pessoas, você não fica na igreja, olha para Jesus. Queridos, isso é apenas se omitir de uma grande responsabilidade que nós temos. Quando nós participamos da ceia, o grande significado da ceia, que a igreja ela é única, ela é o corpo de Cristo nesse mundo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós representamos Cristo nesse mundo, quando a pessoa olhar para nós, ela vai dizer, você é cristão, você representa Cristo nesse mundo.
Quando eles foram chamados, primeira vez de Antioquia, de cristãos, por quê? Imagina o que acontecia. Tinha o judeu e tinha o gentio. Então eles tinham os seus nomes dados. Aquele é judeu. Se não é judeu, é gentio. Está definido. Mas de repente surge um grupo de pessoas que vivem de forma diferente, que anda de forma diferente, que se relaciona de forma diferente e diz andar atrás de Cristo ou a quem eles têm como referência. Aí surgiu a dúvida. Não são judeus e não são gentios. Quem são eles? E alguém disse, vamos chamá-los de cristãos, porque eles através da vida deles, eles imitam a Cristo Jesus. Como é precioso ser chamado de cristão, queridos. Como é precioso o mundo olhar para nós e falar assim, você é um cristão, você é uma cristã. Porque nós estamos em meio a este mundo, eles estão dizendo, você resplandece como luzeiro em meio às trevas. Você é sal, você é luz, você é cristão. Você é alguém que mostra viver de forma diferente. Mas hoje, cristão vai na Umbanda, cristão vai no espiritismo, cristão lê horóscopo, cristão acende vela, cristão tem sapinho no jardim, cristão tem... mas é bonitinho, pastor. Para quem passa e crê naquelas coisas, ele está olhando para você falando assim, isso aí é devoto da nova era. Isso aí crê que traz bons fluidos para casa, essas coisas. É como cristal pendurado, pedras brilhantes. Ou seja, são coisas que o mundo está dizendo, as religiões estão inventando, mas o cristão vai lá, acha bonito, traz para si, mas não vive como aquele que deve viver sem murmurações e contendas. Queridos, a igreja deve ser desse jeito, sem murmuração e nem contenda. E como eu sempre digo, murmuração e lamentação são coisas diferentes. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Então, lamentação é possível e é permitido. Mas murmuração a Bíblia condena. Sabe qual que é a diferença de murmuração e lamentação? Lamentação é aquilo que eu falo que está machucando a minha vida, ou que eu acho que está fora de lugar, que eu vou reclamar com Deus. É aquilo que Jeremias faz. Tudo está perdido ali, a situação é contrária. Ele vai e faz uma oração de lamento diante do Senhor. Ele fala da situação que está, mas ele diz, Senhor, é com o Senhor que eu estou dizendo. Traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Isso é lamentação. Aquilo que está errado, você fala com Deus. Murmuração é quando eu sento do lado de alguém e... Porque não vai mudar a história. Não vai mudar a situação. Apenas eu vou criar mais um murmurador. E quando nós menos esperamos, nós somos uma porção de murmuradores. Queridos, a outra área que ele diz, a conduta exemplar. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, que não tenha do que nos condenar. É isso que fala quanto à liderança. Eu acho interessante quando Paulo fala a Timóteo para escolher os líderes da igreja, ele diz que tenha bom testemunho dos de dentro da igreja. O que ele diz, seu Walter? Dos de fora da igreja. Quando você vai escolher um líder da igreja, que ele tenha bom testemunho dos de fora da igreja. Da igreja é fácil, queridos. Eu venho aqui, bonitinho, arrumadinho, abraço todo mundo na porta, ajudo a carregar uma coisa ou outra, mas o que as pessoas lá fora falam ao meu respeito? Então Paulo tinha essa preocupação, porque através de uma conduta exemplar, ia atrair outras pessoas. Mas se a liderança não tivesse a conduta exemplar fora da igreja, simplesmente a igreja poderia fechar as suas portas, porque ali não entraria ninguém. A outra área, testemunho contagiante, na qual resplandeceis como luzeiros. Eu sempre lembro da minha conversão, quando fala de testemunho contagiante. Eu já contei aqui, estudava numa escola, num curso técnico, e tinha um grupo da nossa sala que eles eram cristãos. Mas quando eles sentavam sempre no mesmo cantinho, a mesma turminha, falando sempre baixinho, e os demais falávamos ali alto, falávamos das nossas aventuras, do que nós tínhamos feito, e eles ali no cantinho. E quando nós conversávamos ali, numa roda, o que nós fizemos no final de semana, começava a perguntar e já começávamos a sair. O que ficava na igreja. Fez?
Igreja. Onde você foi? Na igreja. Ah, na igreja, que bom, legal. Acampamento de carnaval. Ah, nós vamos para carnaval, vou para a praia, carnaval, não sei para onde vocês. Tem um acampamento lá na igreja, eu vou ao acampamento. Tem medo de falar eles tinham um pavor tremendo de se assumir como cristãos em meia sala, de serem discriminados. Mas quando Deus começou a tocar no coração, boa parte daquela classe começou a abrir para o Evangelho, começou a visitar a igreja deles, aquilo foi mudando de tal forma que nós tínhamos o intervalo, de todas as aulas nós tínhamos intervalo, nós saímos, pegava o violãozinho, obviamente eu só batia palma, mas ficávamos cantando no corredor ali, e aqueles jovens iam se aproximando da gente, conversavam com a gente. E aí sim começaram a resplandecer como luzeiros. Que nós temos um pavor tremendo de falar que nós somos cristãos. É aquela história do doce que você experimenta. E se estiver ruim, você faz como? Tá horrível, experimenta. Mas se estiver gostoso, você... tá bom, hein? E ó... Alguém falou, tá gostoso, experimenta. Nunca fala isso. E como é fácil a gente receber propostas indevidas, indecentes do mundo. E aí a gente acaba... Ontem a gente estava na estrada ontem. E já teve aquela sensação, você está na frente, primeiro você está no limite da estrada, aí tem um carro atrás de você que vem empurrando e dá luz para você, e se ele não pode passar ali, fica pressionando, e às vezes você é levado a correr mais do que o limite permite, apenas para agradar quem está pressionando você. E parece que a gente vive assim na nossa vida cristã também. Então a gente está caminhando, mas se o mundo vem, começa a pressionar, começa a dar luz alta, começa a nos fazer correr mais, a gente esquece nossos valores, esquece tudo, não importa se vem uma multa, se vem ali um castigo. Eu vou correr mais que os outros. Queridos, nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Que a alegria nossa está com Cristo. Que o prazer nosso está com Jesus. O Luiz, que vem pastorear o ano que vem a igreja do Secap, ele pregou aqui sobre o filho pródigo um domingo à noite. Quando ele começou a frequentar a igreja com a gente lá em Itararé, e chegou a época do carnaval. E os amigos dele começaram a zombar dele que ele ia para o carnaval. Aí ele deu uma resposta na sexta-feira na aula para eles. Falou assim, na quinta-feira que vem a gente conversa. E foi para o acampamento, participou do acampamento. Na quinta-feira de manhã estavam todos reunidos na aula. Ele olhou para eles e perguntou assim, a alegria de vocês continua ou já acabou? A minha continua. A alegria de vocês. Ou seja, 5 dias e o quarto dia é de cinzas, literalmente por consequência de tudo aquilo que fizeram. Mas acabou. É tristeza, é amargura, é o que diz Provérbios 14, 12. Que há caminhos que ao me parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Até na alegria chora o coração. E o fim da alegria é a tristeza. É isso que o mundo prega. E nós temos a verdadeira alegria no nosso coração. Nós temos o prazer de ter uma vida em abundância. Nós temos o prazer de ter Cristo no nosso coração. E a gente canta, todo mundo sabe de cor, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mas que a gente encontra pessoas entristecidas, pessoas abatidas, pessoas que a família diz, depois que virou crente não vem mais visitar nós. Depois que virou crente não vem nem no aniversário de sobrinho mais. Queridos, é hora de ver que nós temos a alegria verdadeira, que agora nós celebramos a vida. É a hora que nós temos a certeza que Deus fez em nós temos muito mais para comemorar do que qualquer outra pessoa nesse mundo que não tem Jesus. Mas olhando para eles, parecem mais felizes do que nós. Mas precisamos ter um testemunho contagiante. E uma responsabilidade tremenda que nós temos. Influenciar novas gerações. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Se preservando nada mais é do que anunciando a palavra de Deus para que ela continue a ser anunciado. O apóstolo Paulo escreveu isso há cerca de 2000 anos. E ele diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Eu imagino assim que o apóstolo Paulo escreveu isso, dizendo para ele, olha, vocês vão influenciar a outra geração pregando essa mensagem. E essa outra geração vai pregar outra geração. E o dia que Cristo voltar, e toda a igreja agora, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar e vão estar com Ele na glória. Não que a gente talvez não reconheça as pessoas lá, mas o apóstolo Paulo talvez pudesse imaginar assim, eu vou olhar gente que nasceu no 1º século, no 2º século, no 3º século, pessoas que nasceram no 11º, todos.
até a volta de Jesus, porque preservaram a palavra de Deus geração após geração. E eu não sei se isso vai assustar você, mas daqui 100 anos, nenhum de nós que estamos no mundo hoje, aqui estaremos. Calma, não tenha pressa. 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Você já imaginou a responsabilidade que nós temos? Que se essa geração se calar, a nova geração, apesar que hoje o mundo, os estudiosos dizem que a geração hoje muda de 3 a 4 anos, já é uma nova geração por consequência da tecnologia. Basta você dar um celular para uma criança, você vai entender por que eles afirmam que é uma nova geração a cada 3, 4 anos. Mas, queridos, o que vai ser desse mundo daqui 100 anos se a igreja hoje se calar? Se nós não resplandecermos como luzeiros em meio ao mundo, se não preservarmos a palavra da verdade. Ontem eu vi uma reportagem sobre um teatro de acho que quase 150 anos. E eles estão agora, reformaram ele há uns 15 anos atrás, então tem um passeio que eles andam por meio do teatro contando a história daquele teatro. Então parte da parede, o que foi feito, marcas que foram deixadas. E aí eles contando assim grandes personagens que ali estiveram. Aí aquilo me ligou diretamente a essa igreja, por exemplo. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas deram aula nessa escola dominical? Quantas pessoas dobraram os joelhos para orar para que essa igreja permanecesse com as portas abertas? Quantas pessoas conheceram a Cristo através do ministério dessa igreja? E olha a responsabilidade que nós temos daqui 50 anos, uma outra pessoa dando aula na escola dominical, dizendo: quantos que aqui conheceram a Cristo? Quantos aqui estiveram sustentando os ministérios dessa igreja? Porque nós estamos preservando a palavra da vida. Olha a responsabilidade que nós temos com a futura geração. E para preocupar um pouco cada um de nós, a nossa cultura hoje, a nossa sociedade hoje é conhecida como sociedade ou cultura pós-cristã. Pós-cristã. Porque poucos hoje têm conhecimento do ensino cristão, ainda mais no contexto que vem o ensino cristão, contexto judaico. Houve uma separação muito grande. Por isso, quando nós pregadores pregamos a palavra, nós temos por obrigação mostrar o contexto do texto que nós estamos falando, o que acontece por trás daquele texto, quem eram os primeiros leitores daquele texto, porque em algumas áreas eu falar assim: Abraão é o pai da fé, queridos. Muitos não vão saber nem sequer quem é Abraão. Eu lembro quando eu fui no primeiro acampamento, o pregador dizendo: nós temos um grande exemplo na Bíblia, o servo Jó. E mudou de assunto. Primeira pregação dele. Eu fiquei aquele acampamento inteiro. Quem é esse Jó? Quem é esse tal servo Jó que ele disse? No final do acampamento, um amigo me deu uma Bíblia, que a gente autodenominou aquela Bíblia como Bíblia missionária. Todo mundo que chegava na igreja, a gente passava aquela Bíblia. Ele me deu aquela Bíblia, eu falei assim: onde que eu acho que ele serve o Jó? Aí a pessoa abriu e falou: aqui. Gente, voltei aquela quarta-feira à tarde, diferente de todos os outros carnavais da minha vida, que eu queria ver a pontuação das escolas de samba. Eu voltei e naquele dia eu li todo o livro de Jó. Falei: eu quero conhecer esse homem. Quem é esse que ele falou? E a partir dali, Deus despertou meu coração para ler tudo que a palavra de Deus diz. E é tão falta de conhecimento. Alguém já cantou aqui, solta o cabo da nau? Vocês já viram uma pregação que tem na internet de um pastor em meio a um show evangélico? Queridos, a Bíblia conta a história de um grande homem de fé, chamado Danal. E Deus dizia para ele: solta o cabo, Danal. Queridos, está no YouTube, coloca lá. É verdade, entra no YouTube, é um culto lá, um show evangélico, o pastor pega o microfone e começa a pregar sobre o personagem bíblico Danal. Só para a gente ver como a nossa geração é chamada geração pós-cristã. Por não ter um conhecimento do que a palavra de Deus diz. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos preservar essa palavra para que ela possa alcançar futuras gerações. Agora o pessoal do Igaçaba aqui, por favor,
Feche seus ouvidos, porque vocês vão ouvir isso hoje de novo à noite. Que é nosso segundo encontro, vida exponencial, investindo em princípios transformados. Investindo em princípios transformados. Quando nós acreditamos que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus e que esse encontro com Ele afeta todas as áreas da nossa vida, é natural que também se afete todos os nossos princípios. Nós já não pensaremos mais os homens como, não acho que é assim, não é assim que tem que ser o marido, não. Os princípios são transformados. A esposa, da mesma forma, os filhos, todos. Os nossos princípios devem ser transformados. Marcos capítulo 9, 33 a 37, apenas o 34, diz assim: Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Já imaginou essa cena? Jesus caminhando com os seus discípulos, e eles ali debatendo, e Jesus, eu creio que estava um pouquinho à frente, e eles atrás conversando, e a discussão entre eles era: quem nós vamos falar desse amor dele que está falando? Quem de nós vamos servir com mais intensidade, com mais amor? Quem será mais parecido com o mestre? Quem será que é o maior? Acho que sou eu. Ele chamou primeiro. Não, sou eu, tenho mais experiência. Não, sou eu, porque eu tenho doutorado. E a discussão entre eles era: quem era o maior? Jesus escuta ali, dá aquela surrada, aproxima deles e fala: o que vocês vão discutindo aí pelo caminho? Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-as nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Queridos, se alguém quer ser o primeiro, seja o último. O que serve a todos. Essa era a discussão. Mas quando a gente pega uma frase como essa: pessoas são altamente competitivas e caso não ganhem tudo, se sentirão derrotadas. Pessoas são extremamente competitivas. A Rebeca está com 4 anos. A turminha da sala dela tem uma média de 3, 4 anos. Desde março, ela nunca mais quis perder aula. 11 horas eu começo a trocar ali, vai arrumando. Ela fala: já abriu o portão, pai? Já abriu o portão? Já abriu o portão? Eu falei: mas gente, o que é isso? Aí quando chega perto da escola, pode dar aquele sol, tem aquelas árvores ali no parque infantil, tudo ali, sombra, vão todos perto do portão. Querem saber quem chega primeiro na sala de aula. É uma competição entre elas, crianças de 3, 4 anos. E todas as mães, mesma história, não para de perguntar que hora abre o portão, que hora abre o portão, é a primeira a chegar. Tem que chegar primeiro. Até esse dia eu coloquei uma foto. 3 crianças apertadas no portão. Não tinha ninguém atrás, mas 3 estavam coladas no portão esperando a tia vir abrir para poder entrar. Mas esses dias a Rebeca caiu, torceu o dedinho, ficou tudo roxinho. Agora não, agora ela entra bem bonitinho. Né? Perdeu. Mas, queridos, nós somos assim. Nós não gostamos nem de perder para o ímpar. Não, você olhou meu dedo. Tanto que a gente vira de costas agora, né? Porque a gente quer ganhar, de todo jeito. Mas é a ética do mundo que a gente vive. Individualidade, competitividade, indiferença, hipocrisia e religiosidade. É esse o contexto, é essa ética que o mundo prega. Cada vez mais, você merece ser feliz. Não importa se você vai competir com outro, você tem que ganhar. Não importa se você vai tirar alguém, se você vai desprezar sua família, desprezar seus valores, é indiferente. Você pode fazer o que você quiser. A hipocrisia, aonde pessoas querem ser aquilo que elas não são. E a religiosidade, aonde talvez, através da nossa prática de, sou um cristão exemplar, sou o primeiro a chegar, sento no banco da frente, sempre estou com a Bíblia ali, o pastor pergunta, sempre eu que respondo. Isso é certo fazer. Só estou dizendo se alguém, numa questão apenas, achar que isso é o fundamental na sua vida. Isso é preciso fazer. Então, senta na frente, faz assim. Chega todo mundo correndo, porque é quem senta primeiro aqui. Faz isso não. Mas a ética do Evangelho é diferente. É busca pela humildade relacional, busca pela maturidade espiritual e busca pela santidade sacrificial. São 3 áreas da vida cristã que nós precisamos mudar os nossos valores. Quando a gente pensa nessa primeira, da questão da busca pela humildade relacional, o texto aqui do capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 a 11, alguns teólogos dizem que esse trecho da carta era um hino cantado por aquela igreja.
Então a igreja de Filipos, quando se reunia para fazer o culto de adoração, alguém compôs essa música e eles cantavam. Que mostrava então que Cristo Jesus veio ao mundo, se esvaziou de si mesmo, deixou toda a glória do Pai. Não quero vir aqui para mandar, para governar, eu quero servir. Eu quero me tornar como servo, eu quero me tornar como um deles. E aquilo que João fala, ele habitou entre nós. Literalmente, ele formou uma tenda entre nós. E aí, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, a si mesmo se esvaziou, forma de servo, tornando-se obediente. Parece que é tudo ao contrário do que o mundo nos orienta e muitas vezes a própria igreja. Como, por exemplo, algumas músicas gospel aí que tem andado o mundo afora, infelizmente igreja dentro, que diz que quando você tiver uma vitória, chama a pessoa a comer churrasco com Coca-Cola. Já escutaram essa música ou não? Um dia eu até mandei para o pastor Douglas, que ele gostava muito de Coca-Cola, eu falei, agora você tem como comemorar, ó. Churrasco e Coca-Cola. Até veio uma missionária uma vez, cantou uma dessas músicas aqui, todos vão ficar de tipo de camarote vendo a minha vitória. Vamos ver, aqueles que zombaram de mim, eles vão ver, agora eu estou por cima da carne seca, né, como diz. Ou seja, não, porque agora você vai ver, agora vou provar que eu sou melhor no que eu faço. Queridos, o mesmo sentimento de Cristo Jesus nós temos que ter em nós. E ele diz, a si mesmo se esvaziou. O que nós mais gostamos, se encher de nós mesmos. E ele se esvaziou. Tornou servo. E como é difícil servir. Eu já falei aqui de um livro que eu tenho, que essa capa do livro é mais referência para mim do que até mesmo o próprio conteúdo daquele livro. Onde tem uma cortina preta assim, e na cortina, no pé da cortina tem uma bacia com água e tem uma toalhinha do lado. E daquela cortina sai apenas um pedaço de uma perna e o pé. Apenas isso. Apenas a canela e o pé, perto daquela bacia com água e o paninho. Quando eu vi aquela capa, eu fiquei curioso e comecei a tentar descobrir o que o autor daquele livro quis escolher uma capa como aquela. E pelo contexto do livro, que mostra que hoje nós precisamos mais de pastores, pastores que ele escreve, pastores que tenham uma toalha no ombro e uma bacia na mão. Pessoas que são dispostas a lavar o pé dos outros. Mas tem um detalhe. Aquele pé não tem rosto, não tem conta bancária, não tem tradição de família, não tem posição na sociedade. Apenas um pé. E eu entendi. Lavar o pé, não importando de quem é. Ou seja, servir, não importa quem eu vou servir. Eu sou chamado para servir. E os meus valores foram transformados a partir do momento que eu conheci a Cristo, que eu não quero ser servido mais. Pelo contrário, eu quero aprender a servir as pessoas. Mas também, busca pela maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, também em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, ele faz duas afirmações. Ele diz assim, não que eu tenha já recebido, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, aquela igreja se achava perfeita demais, que nada precisaria mudar na vida deles. Estava bom naquela igreja dividida, cheia de dificuldades com a liderança, mas estava bom, estava perfeito aquilo. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, nós temos que alcançar a perfeição. Eu não alcancei ainda, não julgo havê-lo alcançado, mas eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Nós temos a plena consciência disso, que nós não somos perfeitos. Por mais que a gente, às vezes, para julgar os outros, nós nos achamos perfeitos, mas numa autoavaliação nós entendemos que nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos. Mas não basta saber que nós não alcançamos a perfeição. O apóstolo Paulo diz, mas prossigo para conquistar, mas uma coisa eu faço. Eu entendi que não sou perfeito. Tudo bem, eu não sou perfeito. Mas duas atitudes dele. Prossigo para conquistar e uma coisa eu faço. Ou seja, ele toma uma decisão de ser diferente. Eu não sou perfeito, mas isso não é desculpa para continuar não sendo perfeito. Eu tenho as minhas falhas, mas isso não é desculpa para que eu não venha deixar de falhar. Mas a decisão dele é, uma coisa eu faço, eu prossigo. E queridos, ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A referência dele é aquilo que ele já foi conquistado por Cristo Jesus. É aquilo que ele já é pela fé. Pela fé, ele já é perfeito. Porque Cristo conquistou essa perfeição. Mas apenas pela fé precisa agora se tornar na prática. Então eu prossigo cada dia a alcançar isso. Serão benditas todas as famílias da terra. Isso é promessa de Deus. Agora eu preciso buscar isso na prática. A ter a família restaurada é promessa de Deus, que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus, mas eu preciso colocar isso na prática da minha vida. Não adianta eu comprar um lindo periquitinho bonitinho, com um livrinho de promessas, que ele vai pegando para mim uma por dia e mostra para mim aquela promessa, e eu acho que está tudo bem. Mas eu preciso entender que eu tenho que esquecer algumas coisas que para trás ficam e seguir para as que diante de mim estão. E Paulo não está dizendo aqui, num contexto de, não, eu preciso esquecer o que fizeram para mim, eu preciso esquecer quem me magoou, Paulo está dizendo de religiosidade. Aquilo que eu fiz hoje já teve valor para hoje, mas para amanhã eu preciso continuar fazendo. Eu mudei uma área da minha vida hoje, amanhã eu preciso mudar um pouco mais, eu preciso aperfeiçoar um pouco mais. Eu não posso viver de experiências do passado, eu não posso chegar lá no céu e falar assim, na hora que for, e aí, como que tá? Vou apresentar uma carta. Tá vendo aqui, 1962, eu falei de Jesus para alguém. Tá bom, querido, você morreu em 2096. Tá bom de vida esse, né? Mas, queridos, é uma experiência. Não, amor, mas você precisa me amar, bem, você precisa dar a vida por mim, você não está fazendo isso. Como não? Casei com você. Né? Você não fala que me ama hoje? Eu casei com você porque eu amo, você fica falando toda hora. Queridos, lá, 15, 20 anos de casado, tá lá, precisa todo dia falar. Agora, na nossa vida cristã, a mesma coisa. Aquilo que eu li na Bíblia ontem, não precisa ler mais, já li mesmo, Já li uma vez a carta de Tito, já tá bom demais. 1 João, 3 João, então, já li 2 vezes. Aí a gente acha que já basta. Queridos, cada dia eu vou me esquecendo daquilo que eu conquistei, aquilo que eu comi ontem, me valeu para ontem. Eu vou precisar almoçar hoje de novo. Então, na minha caminhada cristã, é essa a realidade. Busca pela santidade sacrificial. Santidade sacrificial é o menos utilizado hoje, porque sacrifício não é do século 21. Você apenas tem os benefícios, as bem-aventuranças, mas sacrificar alguma coisa, de jeito nenhum. Tem que ser tudo de mão beijada. O canal de telefone que nós temos em casa, do nada parou de mandar boleto na caixinha de correio. Começaram a mandar por e-mail. Isso me revoltou, porque eu tenho que ligar o computador, ligar a impressora, imprimir aquilo ali para depois eu pagar a conta. Por que não me manda na porta de casa? Era só pegar aquilo ali, pôr no meio das contas, sair pagar. Agora tem que... Porque sacrifício, a gente não quer sacrifício. Quer o melhor possível. Quanto mais prático, melhor. Mas o apóstolo Paulo diz assim, chegando-vos para ele, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ele fala de busca de intimidade com um propósito. Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Eu não venho para a igreja para receber sacrifícios agradáveis a mim. Eu venho para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Aí eu venho, não gostei do louvor hoje, estava fraco hoje o louvor. A mensagem então, puxa vida, não foi aquilo que eu queria ouvir. E a gente esquece que nós estamos aqui para render graças a Deus. O alvo do nosso culto, da nossa adoração, é Deus. Mas para que isso seja uma realidade, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é, despojando-vos. Tudo que nós falamos até agora, daquilo que é errado, que o mundo tem, a cultura do mundo, as suas filosofias, a sua ética, eu tenho que pegar tudo isso e despojar, tirar da minha vida, chegar e jogar para fora. Eu não quero mais. Mas ele vai falar algumas coisas que nós temos que despojar. Primeiro, toda maldade e dolo. Toda maldade e dolo. É dolo mesmo. Pode ver no dicionário que fala dolo, não é dolo não. É dolo. Querido, maldade e dolo nada mais é do que uma maldade intencional. É quando você tem desejo de fazer aquilo. Você maquina aquilo que vai fazer. É quando você prepara tudo. Então você vai lá, escolhe. Diferente de culposo, onde você faz
sem querer. Mas doloso, você planejou aquele ato. E ato de maldade. Isso nós temos que tirar da nossa vida. Infelizmente, é uma prática que muitos de nós nutrimos e alimentamos. Queremos apenas fazer estratégias para apenas machucar, ferir ou prejudicar o outro. Coisas pequenas. Lá no trabalho, alguém esquece o computador ligado, e você vê que está ligado, pode desligar, mas eles preferem ir embora com ele, deixar ligado, para outro dia o patrão chegar e chamar a atenção daquele funcionário que deixou o computador dele ligado. Era 2 segundos você desligaria aquele computador. Mas você deixou só para prejudicar o outro. Ou seja, maquinou o mal. Isso é apenas um exemplo. Mas quantas coisas nós fazemos apenas para deixar o outro em situação complicada. Ele continua. Hipocrisias e invejas. É interessante hipocrisia, que nada mais é do que você passar por aquele que você não é. É você ser um ator. Você passar por aquele que você não é. Inveja é pior ainda porque é você desejar aquilo que não é seu, que é do outro. Então não é igual do outro. Inveja não é que você quer ter alguma coisa igual do outro. Você quer ter do outro. Aquilo ali. Então o outro chega lá, carro novo, você fala assim, queria ter esse aí. Ó. Não é, na hora que eu vou comprar esse carro dele, ele vai passar uma crise financeira, vai ver se eu não vou comprar esse carro dele. Vai ser meu. Há um tempo atrás, não sei se chegou em Araraquara, do ímpio para o justo. Vocês ouviram falar essa heresia aí? Que as pessoas, a igreja convocava as pessoas para passar em carro, casa, do ímpio. E falava assim, passava a mão assim, do ímpio para o justo. Era tomar posse. Passava a mão, tomava posse. Então não tem que dar para o ímpio, é só para o justo. Então eu sou justo, ele é ímpio, não merece. E eles faziam isso, davam 7 voltas no quarteirão, porque aquela casa ele queria para ele. Queridos, hipocrisia e inveja. Passar por aquilo que não somos e desejar aquilo que não é nosso. Mas ele diz, e toda sorte de maledicências. Aqui não precisa nem explicar, né? Que é aquele quando você reúne, ele falou aqui que quando a igreja é bom, que a gente tem comunhão, tem alegria, conversa, dá risada. Esse é o propósito da comunhão da igreja. Agora, quando reúne um grupinho para falar malzinho do irmãozinho, queridos, é pecado isso, queridos. É julgar sem dar direito de resposta. É você condenar alguém sem dar a ele direito de falar se está certo ou errado. E quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos dizendo, porque eu sou perfeito e por isso eu posso falar do irmãozinho, da irmãzinha. E maledicência é coisa que não tem que se nomear. Paulo fala aos de Éfeso, isso não tem nem que se nomear no meio do povo de Deus. Então, pregação. Pastor, você precisa pregar sobre fofoca nessa igreja. Mas a Bíblia fala que nem posso dar nome a ela. Como que isso acontece na igreja, meu Deus do céu? Mas, para isso, para concluir, nós temos que ter apenas um desejo. Ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Tudo isso que eu falei até aqui, só vai ser realidade quando nós tivermos um genuíno desejo ardente por aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Ele pode fazer por nós. Vida religiosa, não vamos ser referência no mundo. Mas se nós tivermos um desejo ardente, como crianças recém-nascidas, no genuíno leite espiritual, para que Ele nos dê o crescimento dessa salvação que nós temos, é onde nós nos tornaremos pessoas com uma vida exponencial. Referência, pessoas que serão apontadas como sal, luz e com resplandecente em meio às trevas. E uma palavra de decisão, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo na vida que nós fazemos, temos que fazer em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E aí sim nós resplandeceremos como luzeiros em meio ao mundo. Que possamos tomar essa decisão de fazer tudo para a honra e para a glória de Jesus. Lembrando que nós temos o grande privilégio e responsabilidade de preservar a palavra da vida. Isso através da nossa prática diária. E começando os nossos relacionamentos no lar, com a família, os amigos e assim por diante. Amém?
Vamos orar? Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus, pedindo a Ele que direcione os nossos passos, que nos molde cada vez mais segundo a vontade dEle. Paulo fala que o querer e o realizar é de Deus, e nós temos apenas que descansar nele e buscar, com desejo ardente, essa intimidade com Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar, e assim já receber da bênção. Pai, nós agradecemos ao Senhor, a Deus, que tudo isso que nós ouvimos, ó Pai, talvez pareça pesado para nós vivermos, ó Pai, mas é tão bom saber que tudo já foi conquistado por Cristo naquela cruz, essa reconciliação, esse perdão que nós recebemos, ó Deus, fazendo de cada um de nós em Cristo Jesus uma nova criatura. Isso mostra que nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais presos no lamaçal, ó Pai, mas nós estamos firmes agora em Cristo Jesus. E nós temos plena condição agora, ó Deus, de buscar a Tua vontade, de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Mas aqui, ó Deus, o apóstolo Paulo, de uma certa forma, Deus, corrigindo aquela igreja, ele vai dizer que se nós temos uma experiência que o Senhor é bondoso, nós temos que desejar ardentemente buscar cada vez mais a Sua presença, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós já temos experimentado que o Senhor é bondoso para conosco. Então faz de nós, ó Deus, servos do Senhor, filhos e filhas do Senhor, ó Pai, como sal, como luz deste mundo, como, ó Deus, alguém que venha resplandecer em meio às trevas, ó Pai, que sejamos referencial, ó Deus, com uma vida abundante, e assim com essa vida exponencial, mostrar às pessoas como é bom, como é prazeroso, como é agradável andar com o Senhor. E essa alegria transborda do nosso coração, transparece no nosso rosto e atrai pessoas, ó Deus, para que queiram conhecer do Senhor, ó Deus. Abençoe esta igreja, para que cada um de nós possamos ser referência em meio ao mundo, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.